Bom, boa tarde, gente. Eu quero falar para vocês um pouco sobre o sistema INS Cálculos. Esse sistema você tem acesso a ele através do seu browser de internet. E aí você vai digitar HTTP, não precisa HTTP não. Basta você digitar savsoft.com.br. Quando você digita esse endereço, ele vai cair nessa página aqui. E aí seria interessante você ler isso aqui, seguir os links aqui, que você vai ler um pouquinho sobre o INSS, né? Vai assistir um vídeo sobre como é que funcionam os cálculos. Não foi nem feito por mim, é um vídeo do YouTube. E ler um pouquinho sobre o que é o pedido de aposentadoria lá no INSS, enfim. Quando você chega nessa tela aqui, você tem essas opções para você ler e é sempre bom você se atualizar em relação a isso. Mas aqui você tem duas opções, entrar e cadastrar. Se você não é usuário do site ainda, né, do sistema ainda, você tem que pedir para se cadastrar. Quando você pede se cadastrar, você vai digitar o nome, o e-mail, a senha e a confirmação de senha. Clicou em cadastrar, o sistema vai enviar para você um link lá no seu e-mail que você deve clicar ou copiar o link, colar no browser, dar enter, que aí você vai entrar direto no sistema e aí ele confirmou o seu e-mail. Quando você entra dessa forma no sistema, é interessante que você vai lá em conta de usuário, você vai lá em conta que tem no cantinho que eu vou te mostrar, do usuário, pede para sair, aqui eu já estou cadastrado, posso te falar, ó, você clica aqui, pede para sair, e aí você vai entrar de novo com o seu e-mail, com sua senha, que aí você vai ter acesso a todas as opções do sistema, entendeu? Sem nenhuma restrição. Bom, uma vez no sistema, depois que faz login, a primeira página que aparece é essa página aqui. E aqui ele fala em 3 passos básicos. O primeiro é cadastrar o contribuinte. Como é que é cadastrar o contribuinte? Você vem aqui em contribuintes e pede novo contribuinte, porque essa tela para você vai estar em branco. Correto? Então você pede novo contribuinte. Aqui eu excluí um que eu já tinha feito anteriormente. Você pede novo contribuinte. E aí aqui você pode digitar os seus dados, não precisa... se você tiver alguma dúvida, coloca seus dados temporários aqui, algum dado seu, não precisa ser tudo completo. O CPF, ele por enquanto não está verificando se é válido ou se não é válido, então você pode escolher qualquer uma coisa. Agora é importante colocar o sexo correto, entendeu? E aqui, esses dados você pode chutar sem nenhum problema se você tiver alguma dúvida, por enquanto até ganhar confiança no sistema. Agora, em INSS, o e-mail aqui você pode colocar qualquer e-mail que você quiser, ele não verifica aqui, esse e-mail ele não verifica. Na hora de se cadastrar no site ele verifica, aqui ele não verifica. O número do celular também, você pode colocar um número inválido, sem problema nenhum. Agora, a data de nascimento, de preferência que seja verdadeira. A inscrição no INSS, de preferência que seja verdadeira. A data da DER, o que é a data da DER? É a data que você deu entrada no requerimento de um pedido de um benefício no INSS, seja aposentadoria ou incapacidade temporária ou qualquer outra coisa. O número NIT é o número do trabalhador que você no seu extrato do INSS você consegue o número do NIT, ou quando você faz o pedido no INSS também você pode se informar, né? O número do benefício, quando você dá entrada no requerimento, você já tem o número do benefício, não tem nenhum problema você colocar o número do benefício aqui. O que você está buscando? Se é aposentadoria por idade de transição, regra de transição, depois de 2019, se é incapacidade temporária, você vai escolher uma dessas opções e vai colocar. E a data do benefício, essa data você pode não ter, se você só deu entrada no requerimento, o INSS ainda não liberou, porque a data do benefício só dá depois que o INSS aceita o seu requerimento e aí eles te dão a data do início do benefício, que é quando você vai começar a receber. Então, se você não tem essa data, você pode colocar uma data que seja posterior à data da DER, aqui em cima. Então, tem que ser uma data posterior. E atualizar na data, DER ou DIB, você pode colocar o DER ou o DIB, tanto faz. Depois eu vou falar a diferença que isso influencia, como isso influencia no cálculo. E aqui o honorário advocatício, por enquanto você pode deixar 0 e vincendas meses pode deixar 0. O que quer dizer vincendas meses?
que o advogado normalmente te cobra 30% sobre os atrasados e também 30% sobre as parcelas vincendas, ou seja, sobre aquilo que você vai receber de benefício após o INSS começar a pagar. Entendeu? Então, 30% dos atrasados e também 30% das 6 primeiras parcelas. Ou tem advogado que vai te cobrar das 12 primeiras parcelas, 30%. E aí ele vai combinar isso com você. Bem, por enquanto vamos deixar zero aqui, e você pode dar salvar. Quando você salva, vem para cá. E aqui ele fala, cadastre o contribuinte, então a gente já fez isso, em vínculos. Como assim em vínculos? Quando você cadastra o contribuinte, aparece aqui no final, ó, vínculos. Aí em vínculos você clica em vínculos, vai aparecer aqui, ó, importar o CNIS, que é o que ele fala aqui, ó. Cadastre o contribuinte em vínculos, importe o extrato CNIS. Isso evitará a hora de digitação de dados que já estão no extrato CNIS. Bom, então você tem aqui o contribuinte, né? Em vínculos, você importa o extrato CNIS. Bom, como você pode ver aqui, eu já importei o extrato CNIS. Mas só para simular, vamos ver aqui. Você vai clicar em importe o extrato CNIS, vai escolher um arquivo que você previamente baixou lá do INSS, através do meu INSS, você vai pedir lá extrato CNIS, aí você vai baixar o extrato CNIS no seu computador. E aí você vai escolher o extrato CNIS aqui, eu vou escolher um arquivo qualquer, tá? Você vai escolher o extrato CNIS. Eu vou escolher uma coisa qualquer aqui, deixa eu ver o que eu vou escolher aqui. Despacho, vou botar aqui. Eu vou escolher isso aqui, ó. E aí pede para visualizar o extrato CNIS. E aí você vai conferir se isso aqui é realmente o seu extrato CNIS. Isso aqui não se parece nada com o extrato CNIS, né? Como eu te disse, eu peguei qualquer arquivo lá, só para demonstrar para você o que acontece se você pedir um extrato que não é válido. Aí quando você dá em importar aqui, você vai ver que, ó, extrato CNIS, ó, arquivo CNIS não identificado ou formato inválido. Então, arquivo CNIS não identificado ou formato inválido. Então, esse não é o arquivo CNIS, então ele não poderia importar. Mas imaginando que eu coloquei o arquivo certo, ele traria aqui para mim, igual está aqui, ó, todas as empresas trabalhadas, o período que você pagou como autônomo, o auxílio-doença que você recebeu, traria tudo. E aí, lá ele falou, cadastre contribuinte, importe o extrato CNIS. Primeiro item, que você já cumpriu. Agora, faça os ajustes em contribuinte e contribuições. Que ajustes são esses? Aqui em contribuintes, você vai fazer o ajuste, que é colocar os seus dados, como a gente colocou, e corrigir esses dados aqui, se tiver algum dado muito errado, né? Então, você vai corrigir esses dados. E em contribuições, ele fala em contribuições, você vai verificar esses dados aqui. Porque quando você importa o extrato CNIS, ele traz as empresas que você trabalhou e as contribuições realizadas por essas empresas, ou pelo período como autônomo, pelo período que você contribuiu como autônomo. No caso aqui, se você clicar aqui, você vai ver, ó, autônomo. Correto? Quando não é autônomo, ele vai estar mostrando aqui, ó, Xerox. Quando se for outra empresa, ele vai mostrar aqui, ó, Xerox. Vou botar outra empresa aqui, 1997. Olha lá, ó, Centro Educacional Valparaíso. Então, quer dizer, ele vai te mostrar, ele te mostra aqui, ó, o mês, a empresa, o salário, conforme eles trouxeram lá do extrato CNIS, se está entrando no cálculo, que ele sempre bota tudo entrando no cálculo, depois, se for o caso, você pode tirar ou não, né? Vínculo concomitante, ela botando que é vínculo concomitante lá, ó. E o salário mínimo na época, o salário mínimo era 151, e aqui na época a pessoa recebia 2.625, ou seja, recebia 20 vezes mais do que o salário mínimo. Então ele recebia acima do teto, ó. O teto do INSS era 1.250, ele recebia 2 vezes e mais um pouco o teto. Quer dizer, então ele contribuiu bem nesse período aqui, correto? Já em outros períodos ele pode ter contribuído menos, ó. Aí vamos ver agora o que essas informações querem dizer. Quando você importa o extrato CNIS, ele traz tudo isso aqui para você.
Então eu só importei o extrato sinistro e eu já tenho aqui um monte de informação. Já tenho aqui as empresas que eu trabalhei, já tenho aqui as contribuições que eu realizei. E aqui do lado aqui, ó, ele te dá, o total foram 194 contribuições. Dessas 194 contribuições, o sistema conseguiu aproveitar 180. Automaticamente ele aproveitou 180. E aí já te deu aqui, ó, que você tem um total da vida toda, de toda a vida contributiva do INSS, você contribuiu 694 mil em 180 contribuições. Aí, essas 684 mil dividido por 180 dá uma média de contribuição de 3.852. Na sua vida total, você pegando 60% disso, que é o valor do RMI hoje, do INSS, 60% disso, o seu salário de benefício ficaria em 2.313. Salário de benefício. Ficaria em 3.313. Isso na regra da vida toda. Mas, na regra de transição, que é de 2019 para cá, o que está valendo? Que só considera as contribuições de 1994 para cá. Então essas de 194, de 1974 que eu vou perder, não. Elas só não entram, só não contam como contribuições, mas o valor dela ainda entra no cálculo. Então por isso que tem as regras de transições aqui. Os valores dessa antiga que continuam entrando no cálculo. Então aí, de 1994 para cá, essa pessoa só tem 63 contribuições válidas. E nessas 73 contribuições, deu um total de 278 mil. Dividida por 63, deu uma média de 4.443, uma maior do que a vida toda. E o RMI básico dele ficaria em 2.653, que é de 60% disso. O RMI básico, né? Que seria o salário de contribuição, seria o salário que ele receberia do INSS, com base nessas informações dentro da regra de transição. Aí em 2022, 5 de maio de 2022, entrou o divisor mínimo. O INSS viu que muita gente estava sendo beneficiado com essas regras de 2019 até 5 de maio de 2022. Muita gente foi beneficiado com as regras que o INSS criou. Então eles criaram aqui o divisor mínimo, 108 contribuições. Por que eles criaram essa regra? Porque muita gente nesse período de 2019 a 2022 poderia se aposentar com apenas um valor de contribuição válida. Entendeu? Igual aqui, ó. Com apenas 63, ele contribuiu com apenas 63. Na vida toda ele tinha que ter no mínimo 180. Ele tem que ter no mínimo 180 na vida toda, né, de contribuições. Nessa regra de transição, ele pode ter 180 só. Se fosse das regras atuais, o homem seria 240 e a mulher 180. Mas como é na regra de transição, o homem ainda poderia ter 180, a mulher 180. Correto? Então aqui nessa regra, ele tem 63 só. E aí o valor da aposentadoria dele fica maior. Nas regras de transição, eles botaram um divisor menor, que poderia ser 68. Então toda pessoa que tiver menos de 108 vai dividir por 108. E aí no caso em tela aqui, olha o que acontece. Diminuiu a média e automaticamente 60% dessa média vai diminuir o valor do benefício. Então quem até 5 de maio, no caso eu diria que até 31 de dezembro de 2022 pode se beneficiar com a regra de transição. Em 5 de maio de 2022, eles criaram o divisor mínimo, que aí abaixou o valor da aposentadoria. Então, essa pessoa que você ganharia 6.500, passaria a ganhar 1.548 se ele entrar nessas novas regras aqui do INSS. Correto? Bom, e aí, sem fazer nada, você já pode fazer uma simulação de cálculos aqui, ó. Já pode vir aqui e imprimir, ó. Vamos dar uma olhadinha nas regras de transição que está aqui, ó. O contribuinte Sérgio. Vamos lá, ó. Contribuinte Sérgio. A data da DER, 17/2/2022. O que é a data da DER? Repetindo, é a data que ele entrou com o pedido de aposentadoria. No caso aqui, eu vou botar aqui, ó. Aposentadoria por idade e regra de transição. Então, quando ele entrou com o pedido de aposentadoria por idade na regra de transição. Em
1 de 11 de 2024, o INSS aceitou pagar a ele os direitos dele. Correto? Mas aceitou de que forma? Começou a pagar a ele o valor de um salário mínimo. Vamos dizer assim. E aí, como o cálculo foi feito pela Justiça, o salário de contribuições vão ser atualizados pela DIB. Isso influencia? Influencia. Você tem pela DIB e pela DER. A data da DER e a data da DIB. Então, se for atualizado pela data da DER, dá um valor. Se for atualizado pela data da DIB, dá outro valor. Então, por enquanto, vamos salvar isso aqui, que já está salvo. Então, veja aqui, ó, só para a gente olhar em tela. Está pela data da DIB, né? O valor deu 1.653. 2.653,92. Agora vamos ver pela data da DER. Se for pela data da DER, então vamos ver aqui em tela, hein? Olha lá. Era 2.653,93. Olha para quanto foi. Então, olha bem, deu uma diferença de 2.653,93 menos 2.445,56. Então, poxa, eu fiz errado. Vamos lá de novo. 2.653,93 menos 2.445,56. Olha lá, R$208 de diferença no mês. Quer dizer, ele ia receber um valor de R$208 no mês. Parece pouco, mas são quantas cestas básicas isso aqui, né? Então vamos voltar lá. Então, como foi? Quando o INSS libera sua aposentadoria, o seu benefício, sem que você tenha entrado na justiça, pode ter certeza, o cálculo foi feito pela DER. Se você entrar na justiça, pode ser que depois você consiga com uma revisãozinha. Agora, se você fez através da justiça, normalmente o cálculo é feito, a atualização dos salários é feita pela DIB, pela data do início do benefício. Correto? Então vou salvar aqui, ó. Vamos voltar lá. Olha lá. 2.653, é como eu fiz aqui, ó. 2.653,93 menos o valor anterior, 2.208. Bom, então sem fazer nada, o programa já me dá aqui em tela algumas informações bem legais, né? Bem legais. Bom, então agora eu vou imprimir um relatório. O relatório, você lembra lá que a data que o INSS deu foi 1 de 11 de 2024. Não vou marcar nada, mas eu vou dizer logo que para você calcular o atrasado, usa-se sempre o INPC acumulado e a Selic acumulada. Quando o INSS faz, eu não sei o que ele usa, mas quando a Justiça faz, os cálculos são pelo INPC acumulado e a Selic acumulada. Tem diferença? Tem diferença. Eu vou mostrar para vocês no cálculo. Então, ó, 1 de 11 de 2024. Não vou botar mais nada. Aqui ele pede qual foi o salário no início da dívida, que é quando o INSS começou a pagar. Começou a pagar o salário mínimo. Então, se é o salário mínimo, não preciso começar a digitar nada. E até hoje, continua pagando o salário mínimo? Continua. Então, não preciso digitar nada aqui. Porque aqui, ó, zero para calcular. Então, eu botei salário mínimo aqui ele calcula automático. Sabe que se eu botar um valor, ele vai calcular o valor automático aqui. Ou eu posso colocar o valor. Entendeu? Então, eu não vou colocar nada, vou deixar em zero, que zero é o valor mínimo, e aqui calcular. Então, vamos lá. Então, o sistema já me deu aqui, ó. Por isso que é interessante as informações estarem corretas, né? Ele já me deu aqui, ó, as contribuições válidas que entraram no cálculo, correto? De acordo com como estão lá. E aqui ele me deu o resumo. Você pode ver, ó, 2.653,93. É exatamente o que está aqui, ó. Vou fechar aqui, ó. Olha lá. Entendeu? Ó, 2.653,93. 2.653,93. Então, quando isso aqui bate, aí você sabe, opa, meu cálculo está certo.
a simulação que eu fiz lá em tela tá certa. Você vê aqui, ó, aqui tem 180. Se eu tirar uma parcela aqui, ó, se eu botar uma não, quando eu quero tirar uma parcela, eu só botar não aqui. Aí essa opção aqui, ó, entra no cálculo, então essa parcela não entrou no cálculo. Aí o que vai acontecer, ó? Ficou 179. Então, se fica 179, você passa a não ter direito de aposentadoria. E o sistema vai te mostrar lá no relatório. Aí, então você tem que deixar que essa parcela fique sim. Correto? Então, aqui, ó, 194, 15 anos e 3 meses. Correto? Dá para me tirar? Não, porque aqui está refletindo o que está lá na tela. Ó. Se eu tiro um aqui menos, o sistema pode me dar errado. Bom, então, eu tenho aqui, dividiu por 63, a média 4.423, que é o que está aqui, ó, 4.423,22. Tudo aqui está igual em tela. O que mudou? Que o INSS começou a te pagar em 1/11, né? Só que em 1/11, quando eles começaram a te pagar, o sistema calculou que o seu salário seria esse, e não o salário mínimo que o INSS começou a te pagar. E aí, se o INSS começou a te pagar um salário mínimo, ele aqui pegou esse valor em 1/11 e atualizou. Aí você deveria estar recebendo em 1/11/2024 R$ 2.889,60. Mas o INSS, se começou a te pagar esse valor, tudo bem. Então aí você pega esse valor aqui, ó, multiplicou por 23,88, que é o valor da Selic, ó, Selic acumulada, fonte IBGE, correto? Só que o índice está gravado, fonte IBGE, então seu salário de cálculo aqui, para efeito de cálculo de atrasado, vai ser R$ 3.579,64. Vezes 24, por que 24? Aqui está falando que tem 22 meses. É 22 meses mais 2, o quê? 2 décimos. Então você receberia de atrasado 85 mil, né? Então o total aqui deu 85 mil de atrasado, porque não tem mais nada para te pagar. Você considerou que ele começou a te pagar em 1/11 e o valor aqui, ele entendeu que não tem aí uma diferença. Pô, se o cálculo, se você deu entrada na DER, a DIB foi 1/11 de 2024, eu coloquei essa data para fazer o cálculo. Correto? Então, se eu coloquei essa data para fazer o cálculo, não tem mais nada para fazer. Só tem a diferença mesmo de 17/12 até 1/11. E nesse caso aqui, o sistema calculou que o seu salário foi esse aqui, ó. E não... Então, por isso que não precisou colocar nada aqui. Entendeu? Ele considerou salário mínimo. Se o INSS tivesse começado a te pagar salário mínimo. Mas ele não começou, porque você não deu tempo aqui para... Você começou a receber dia 1/11, já começou a receber esse cálculo aqui, que é o cálculo que você apresentou para o INSS. Entendeu? Bom, agora digamos que você começou a receber em 1/1 de 2025. Ou seja, 1/11 o INSS aceitou, mas só começou a pagar em 1/1 de 2025. Se considerar que o salário for mínimo, vamos ver como é que fica aqui, ó. Deixar zero para mínimo aqui, se for o caso. Gerar. Você diz que o INSS começou a te pagar em 1/11, né? E aí ele considerou que salário mínimo, aqui, ó. Então o INSS começou a te pagar por salário mínimo, 1/11. E aí, quando der em 1/1 de 2025, o INSS tem que começar a te pagar 3.334. E aí, e aquilo que você deveria ter recebido antes? Ele te calcula tudo aqui, ó. Então, se você considerou que é um salário mínimo que ele começou a te pagar, e não os 3.334, então ele vai fazer o cálculo aqui, ó. Se é um salário mínimo, então ele vai fazer, ó. A diferença salarial, ó. Fonte de Selic acumulada. Esse valor aqui, atualizado para a Selic, que é 25,97, vai dar 3.888. Dia atrasado, 91 mil.
a diferença salarial daqui, né, desse período aqui, de 1/11, até o F, que você estava recebendo 1.412, até 1/1 era 1.412. O salário mínimo em 2024 era 1.412. Então essa diferença menos 1.412, vezes o número de meses de diferença, que é 2 meses, 1/11 de 2024 para 2025 dá 2 meses, então deu mais 2.955,20. Somou essas duas parcelas, dá 94 mil. E aqui ele fala quais parcelas que foram somadas, ó, a I mais J. Você vê que aqui, ó, foi só F, a parcela que foi considerada. Aqui ele já colocou que é I mais J. Agora vamos supor que o INSS não só te começou a te pagar em um ano depois, 1/11 de 2025. Aí vou gerar o cálculo. Aí o que aconteceu aqui? Olha, subiu bem, né? Aqui você recebia 94, agora aqui, ó, o que deu? Como é que a tela cresce, ó? Por que a tela cresceu aqui? Porque agora, além da diferença de 1/11 de 2024 para 1/1 de 2025, tem a diferença de 1/1 de 2025 até a data de hoje, ó, 1/11 de 2025. Então tem 11 meses, correto? 11 meses. Então entrou esses 2 meses aqui, foi a diferença salarial, é D menos F, que é esse F aqui. E esse aqui, ó, é E menos G, que é porque aí em dia 1º houve um reajuste. Seu salário deveria ser esse, mas o INSS estava te pagando isso. Te pagou isso em 1/1 de 2025. Só atualizou o salário mínimo. Então ele pegou o valor calculado, isso aqui, menos o novo salário mínimo, a partir de 1/1. Aí dá essa nova diferença aqui. Aí que ele considerou I a K. Soma esses valores, de I a K. I a K dá 122.721. Agora vamos fazer uma outra simulação se ele te pagar só agora, em 1/1 de 2026. Gerar o relatório. Vamos lá ver o que. Olha o que aconteceu. Cresceu mais uma linha, ó. Cresceu mais uma linha nessa parte de cima da tela. Ó, cresceu mais uma linha, ó. Por quê? Porque agora entrou o reajuste salarial em 1/1 de 2026 também. Então, você passou por 2 reajustes salariais, o INSS te pagando salário mínimo. Aí, então, você tem aqui, ó, o seu novo salário é esse, aí como ele está pagando os atrasados agora, em 1/1 de 2026, então você vai ter o quê? 3.155. Esse valor aqui, F, atualizado, vai dar 4.526,80. Vezes 24, que é os 24 meses atrasados, 108 mil. Os 2 meses atrasados, de 11 até 1, os 2 meses atrasados, ele vai pegar D, aqui em cima, D menos G, que é esse valor aqui. D menos G dá 1.477. Aí vezes 2 dá isso aqui. Agora aqui ele vai pagar E menos H. E menos H. Que H é esse? Tá aqui, ó. Salário 1.518. Que aí quantos meses foi? 13. Ué, mas por que 13? Um ano não tem só 12? Mas tem um 13º nesse novo ano. Mais um 13º. Então é 13. Então 13 meses de diferença. Aí vai dar 1.516 vezes 13, dá 19 mil. Agora tem JL. Você vai somar de J a L. O I não entrou agora. JAL. Então deu 131. E a data do relatório foi quando? Hoje. É hoje, 1/1 de 2026. E se eu fizer a data de hoje, muda alguma coisa? Muda. Sempre muda. Hoje são 12. 12 do 1. Gerar. Olha lá, 12 do 1. Então aqui, ó. Não deu diferença, porque só vai dar diferença quando virar um mês. Como hoje é 12, não virou um mês ainda. Então ele não vai contar mais um mês se não virar. Então é isso aí. Então o relatório final é esse aqui, 1/1 de 2026.
Então você receberia um atrasado de 131.307. Mas se você entrou na justiça de pequenas causas, você abriu mão do que passou de 60 salários mínimos. Quanto é o salário mínimo hoje? 1.621. 1.621. Ou 1.621. 1.621 vezes 60. Então você vai receber 97 mil. Vai ter que abrir mão de 131 menos 131 307 barra 41. Então você tá abrindo mão de 34 mil reais por ter entrado na justiça comum. Mas se você entrar na justiça pequenas causas, aliás, se você entrar na justiça comum, você recebe os 34 mil todo o valor. Mas aí você vai esperar um ano e meio para receber esse valor todo. E abrindo mão de 34 mil, recebe o RPV, né? Esse pagamento, pequenos valores, né? E você recebe logo. Então, aí depois, se for o caso, você entra na justiça para fazer uma nova revisão e reivindica na justiça comum o outro salário que ficou para trás. Mas eu acho que não pode não, tá bom? Bom, gente, então você viu que importar o CNIs, né? Ele já me traz um monte de informação que já permite a você fazer uma série a saber, ter uma ideia de como você fica. Agora, é claro, na próxima, vou fazer um outro vídeo explicando para vocês como você pode fazer outras simulações removendo, quando é possível. Você nunca pode ser menos de 180. Nas novas regras, homem 240, mulher 180. Então você nunca pode, vai depender da regra, ter menos do que a regra permite aqui. Nesse caso, em tela, a regra aqui é 180. Então, eu não poderia tirar nunca essa aqui. Então aqui, ó. Então posso tirar. Não posso tirar, salvar. Mas lembra que tem umas parcelas aqui que são essa parcela aqui, elas são sem carência. O que é de parcela sem carência? Elas não somam aqui, ó. Elas não somam como parcela, mas o valor delas somam aqui embaixo. Então essa parcela sem carência ajuda muito na aposentadoria nesse caso. Então se eu pegar aqui e tirar uma dessa aqui, ó, olha quanto vai diminuir aqui em tela o valor da aposentadoria. Salvar. Olha lá, ó. De 6.653,93 caiu para 6.613, só por ter tirado uma. Então já baixou 40 reais. Então não dá para tirar não. Então a gente tem que... Mas só que, ó, continuou contando 180 aqui, ó. Não importou não. Se eu tirar mais uma dela, ó. Salvar. Olha lá, diminuiu o valor, caiu para 2.573. Baixou quase 100 reais já. Se tirar só duas parcelas. Porque essas duas parcelas aqui contam o valor e não diminui a quantidade de parcela. Então é por isso. Então vamos botar o valor dela aqui, ó, de novo. E vamos botar o valor dela aqui de novo. Você vê que voltou lá para 2.653,93. Então na próxima aula eu vou ensinar como você faz para, no caso, aglomerar parcelas. Que é uma parcela, como faz para considerar uma parcela como sem carência, né? Ou parcela não contabilizada, que não entrou contabilizada, sem carência, ou carência abaixo do mínimo. Entendeu? Então na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de como você mesmo pode fazer simulações reajustando o quadro em tela aqui para você conseguir um melhor salário de aposentadoria. Mas sem muito custo, sem muita dificuldade, você viu que o sistema faz umas simulações legais aqui, né? E se você quiser saber a diferença aqui de usar INPC acumulado ou não usar INPC acumulado, na próxima aula também eu vou falar sobre isso. Mas você já pode se cadastrar no sistema e fazer você mesmo os seus cálculos e as suas simulações. Por enquanto está liberado durante um prazo, você tem um prazo sem nenhum custo para você para fazer essas simulações. Tá bom? Então por hoje é só. Obrigado e até outro dia.